todas as palavras desta vida. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versos 19, 20 e 29. Já iniciamos a consideração deste extraordinário incidente que se deu na vida da igreja primitiva e dos apóstolos em particular. Todos os incidentes ocorridos na vida da igreja primitiva estão repletos de maravilha e encanto, e, como já vimos, a razão disso é que aqui somos levados a lembrar-nos de que estamos no domínio do sobrenatural, do divino, do miraculoso, e estes incidentes foram registrados e postos diante de nós para que entendamos claramente isso. Em nosso estudo anterior, vimos que este incidente nos dá um retrato da incredulidade, mas agora vamos examiná-lo de um ponto de vista diferente e vamos considerar o que nos diz acerca da mensagem da igreja, como foi que ela recebeu esta mensagem e, por conseguinte, o que a igreja mesma realmente é. Se realmente quisermos saber como aconteceu que alguém que era considerado apenas um carpinteiro judeu, um homem sem instrução, veio a ser a figura central de toda a história humana, e sua causa e seu povo a força dominante do mundo, passados tantos séculos, se quisermos entender isso tudo, há somente uma coisa que devemos fazer. Devemos voltar para cá, para a história que temos neste livro, a história que conta como a igreja veio a existir. E nessa conexão, nada é mais importante que a sua mensagem, porque é a mensagem que sempre tem realizado a obra. A igreja cresceu em consequência da pregação. Portanto, nada pode ser mais importante do que entender o caráter e o conteúdo da sua mensagem. E isso é particularmente importante no presente porque aqui, seguramente, está o grande problema, o problema central. Os povos andam perguntando por que a igreja deveria continuar existindo. Eles querem saber se ela não passa de um anacronismo neste mundo moderno, ou se podemos justificar a continuidade da sua existência. Eles perguntam: por que devemos ouvir o Evangelho? Bem, em sua vasta maioria eles não querem ouvir, porque dizem que a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com eles, que ela é irrelevante e obsoleta. Devemos, pois, encarar esta grande questão. Devemos poder responder às pessoas quando nos perguntam: que direito vocês têm de falar ao mundo? Que direito vocês têm, estando o mundo como está hoje, de levantar-se e ficar repetindo essa velha mensagem? Esse é o desafio que temos que enfrentar e estamos prontos a fazê-lo. Ou, dito de outro modo, por que será que as pessoas estão tão confusas acerca do Evangelho? Ainda há muita discussão em torno disso. Embora as pessoas não frequentem locais de cultos, elas gostam de ouvir discussões e entrevistas e leem artigos. O ensino da igreja ainda é um tópico de interesse na imprensa escrita, na televisão e no rádio. É o que se menciona como um ponto para papo. Pois bem, sugiro que a dificuldade que as pessoas têm com o Evangelho é tratada no incidente que ora estamos considerando. Esta passagem dá ênfase a que o problema delas não é tanto por causa de aspectos ou declarações particulares, mas provém da verdade essencial do Evangelho e da abordagem errada que as pessoas fazem dele. Noutras palavras, as pessoas têm problema em ouvir o Evangelho porque entendem completamente mal a sua natureza. E, desafortunadamente, para piorar as coisas, esta falta de entendimento não é só do mundo alheio à igreja, e sim de muitos que estão dentro dela, como vemos nos seus livros e artigos. E então, quando os ouvimos falar, ficamos duplamente certos disso. Ora, em geral, a dificuldade é que todo o ensino sobre temas religiosos parece que se tornou vago e incerto. A grande ideia é que, seja o que for que seja verdade com relação ao passado, agora mudamos. Visto que agora vivemos numa era atômica, científica, a nossa primeira tarefa deve consistir em buscar uma nova mensagem que seja adequada ao homem moderno
e que seja útil para as pessoas de uma época como esta. Bem, essa abordagem, em última análise, levanta a questão geral da autoridade. Qual é a nossa autoridade nessas questões? Que autoridade a igreja cristã possui? E eu afirmo que a igreja só pode justificar a sua continuidade em termos de uma só autoridade particular. Se ela não se assegurar dela e não estiver certa dela, então, como diz a frase, a igreja está acabada. A autoridade. Esse é o ponto fundamental em todos estes primeiros capítulos de Atos. Estes apóstolos, estes homens simples, indoutos, puderam agir com autoridade. Na porta chamada Formosa do templo, Pedro e João se depararam com um homem coxo. Ele tinha mais de 40 anos de idade e nunca tinha andado em sua vida. Mas eles olharam para ele e disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. E ele o fez. Mas poucas horas depois, estes dois apóstolos estavam sob julgamento perante o grande sinédrio em Jerusalém, encarando uma imponente ordem de dignitários e de autoridades legais. Não tinham advogado, não tinham instruído ninguém, não tinham dinheiro e, além disso, sabiam que ninguém poderia defendê-los. Mas eles mesmos se levantaram e falaram. Pedro não hesitou em fitar diretamente os olhos deles e dizer: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 8 a 12. A autoridade, mesmo na presença desta grande autoridade, o sinédrio. E agora aqui em Atos, capítulo 5, temos uma espécie de repetição desse julgamento, porque os apóstolos foram detidos e lançados na prisão mais uma vez. Mas desta vez eles são libertados miraculosamente da prisão e recebem esta ordem do anjo: Ide, e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E Pedro diz às autoridades: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 29. E eu repito que o problema com que a igreja se depara hoje diz respeito à questão geral da autoridade. Consideremos agora o que nos é dito aqui. O primeiro princípio é que a igreja teve êxito. Ela fez o que fez, alvoroçou o mundo, tornou-se um grande poder entre os homens. Por quê? Porque sabia que estava transmitindo a mensagem de Deus. É isso que sobressai na passagem que estamos estudando agora. O anjo deu aos apóstolos uma ordem de Deus. E quando o sinédrio disse: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. A defesa de Pedro foi que eles estavam obedecendo a Deus. E a obediência a Deus é sempre o ponto do qual devemos começar. Esse é o caráter da sua mensagem. Esta é, como lemos em 1 Tessalonicenses 2, verso 2, o Evangelho de Deus. O Evangelho não é uma teoria elaborada por seres humanos. Toda a ideia de procurar obter a verdade, de tentar descobrir uma mensagem, contradiz completamente o claro ensino da Igreja no século I e em todos os períodos de reforma e avivamento. O Evangelho não é uma descoberta humana, nem fruto de reflexão e meditação, nem de discussão e diálogo, nem de examinar a fundo as opiniões dos filósofos. Não é resultado de um processo de afiar mente com mente. Não, é coisa inteiramente diversa. O problema da hora presente é que toda a ênfase é dada ao que chamam busca da verdade. Posso citar grandes nomes que ensinaram isso nos últimos 10 dias. Eles puseram suas ideias na imprensa, e então, por que eu não deveria citá-los? Li um artigo do atual arcebispo da Cantuária, no qual ele escreve: a busca da fé é até melhor do que a própria fé. A ênfase recai toda nesta busca. Dizem que o que é emocionante na vida neste século XX é que agora estamos num novo domínio. Agora temos novo conhecimento
e o passado acabou-se. Justamente como estamos enviando homens ao espaço exterior e estamos descobrindo fatos até aqui desconhecidos sobre a Lua, assim também estamos descobrindo uma nova verdade acerca da realidade suprema. E não há nada mais fatal, diz o arcebispo da Cantuária em seu artigo, do que a ortodoxia. A ortodoxia é estática. Se você pensa que já chegou à verdade, não resta mais nada pelo que esperar. É a busca em si que é maravilhosa. Ela sempre se estende adiante de você, de modo que você passa a vida inteira viajando e buscando. E nos é dito que o dever da igreja é estimular os homens e as mulheres a entrarem nesta grande busca da fé. Lembro que li um livro no qual o autor usa a seguinte ilustração. Suponha que um homem venha até você e lhe diga que tem um presente em cada mão. Na mão direita, a busca da verdade, e na esquerda, a verdade propriamente dita. E suponha que o homem lhe diga: você pode escolher um dos dois presentes. Qual você escolhe? O autor do referido livro escreveu: sem dúvida nenhuma, eu escolheria o presente da mão direita. Ele prefere a busca da verdade, a verdade mesma. Ora, essa é a essência da situação moderna. Os homens e as mulheres estão insatisfeitos, mas se sentem engajados numa grande aventura, como pessoas que buscam e pesquisam a verdade, esta verdade que lhes dará felicidade, alegria e paz. Nunca chegam lá, mas fazem algum progresso, e os seus sucessores continuarão do ponto em que eles pararam. E assim prosseguem, sempre indo adiante, sempre em viagem de busca. Pois bem, isso é exatamente o contrário do que lemos aqui. Ide apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esta mensagem não é descoberta nossa, nem intuição nossa, é dada por Deus. As Escrituras nos dizem tantas vezes que a mensagem é de Deus que é quase impossível entender como qualquer indivíduo que se diz cristão pode dizer outra coisa qualquer. Vejam, por exemplo, a magnífica declaração inicial da Epístola aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, versos 1 e 2. Vocês veem o que está escrito, é Deus falando, e vocês não percebem que de imediato atravessamos o grande divisor de águas? Já não estamos na esfera dos seres humanos. Embarcar numa busca está certo quando lidamos com questões científicas. Tudo bem, se estamos tentando explorar o espaço exterior e descobrir algo sobre a superfície da Lua. Que os homens e as mulheres façam suas experiências, busquem informação pelo processo de ensaio e erro. Isso é absolutamente correto. Eles saem em busca e descobrem algo esplêndido. Mas quanto ao que concerne o cristianismo, estamos no domínio da revelação. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses quão grato estava pelo fato de que eles tinham reconhecido que o evangelho procede de Deus, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. No início de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo escreve magnificamente sobre a revelação de Deus, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Isso é diametralmente o oposto de dizer: eu, Paulo, como fruto das minhas pesquisas e da minha profunda meditação na vida e seus decorrentes problemas, cheguei a uma conclusão importante e estou elaborando uma teoria. A minha nova ideia é explorada em meu livro mais recente, no qual vocês verão que estou introduzindo uma nova escola de pensamento, a escola de Paulo, em sequência às escolas de Platão, Sócrates e Aristóteles. Paulo escreve da mesma maneira em sua carta aos Coríntios. Os insensatos membros da igreja de Corinto tinham estado comparando e contrastando Paulo e Apolo, discutindo sobre qual deles era o melhor pregador e qual tinha a melhor mensagem. Paulo diz: vocês entenderam mal a coisa toda. Eu e Apolo não somos nada. Não descobrimos coisa alguma. Não estamos pregando o que nós pensamos. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. 2 Coríntios 4, verso 5. Somos apenas dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, verso 1.
Não passamos de guardiães e administradores. Simplesmente nos foi dado o grande privilégio de manejar esta mensagem. E Paulo conta aos seus leitores quão cuidadoso ele é para que não venha, de algum modo, a representar mal o Evangelho. Temos este tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4, verso 7. Deus confiou a mensagem do Evangelho a homens. Esse é o ensino do Novo Testamento, do começo ao fim. Observe os apóstolos. Pedro e João eram apenas pescadores comuns. E eles e os demais, como acertadamente as autoridades disseram, não passavam de homens sem letras e indoutos. Atos 4, verso 13. Acaso não é uma coisa monstruosa sugerir que estes homens estavam pregando uma mensagem que eles tinham forjado, que eles eram como os filósofos gregos, propondo suas ideias e apresentando uma nova visão da vida? Toda essa ideia é tão ridícula que é espantoso que alguém pudesse crer nela. Que foi que aconteceu com Pedro e João? Porque tiveram que se levantar e falar ao sinédrio como fizeram? Há somente uma resposta. Fora dada a eles a sua mensagem. Eles tinham seguido o seu bendito Senhor e Mestre durante 3 anos, tinham ouvido todo o seu ensino e tinham visto o que aconteceu com ele. E após a sua ressurreição, ele os tinha conduzido através das Escrituras. Ele lhes dera a mensagem e os responsabilizara por ela. Eles estavam apenas repetindo exatamente o que ele lhes tinha mandado dizer. E como temos visto, o nosso Senhor tinha dado a sua mensagem também ao apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 26, podemos ler o relato feito pessoalmente por Paulo da sua vocação para o ministério. É-nos dito que no caminho de Damasco, Paulo encontrou-se com o Senhor, que lhe disse: Levanta-te e põe-te sob teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, versos 16 a 18. Essa foi a vocação de Paulo. Em Efésios capítulo 3, Paulo a descreve desta maneira: a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Efésios 3, versos 2 e 3. E ele escreve aos Coríntios: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, versos 8 e 9. Entendemos bem isso? Eu não me levanto no púlpito domingo após domingo para dar a vocês as ruminações que fiz sobre a vida durante a semana passada. Isso não é pregar o Evangelho. Eu não tento simplesmente dizer a vocês como eu vejo as coisas. Estou aqui como expositor. Tudo está aqui, diante de mim, na Bíblia. Estou simplesmente apresentando a vocês esta mensagem bíblica, com a minha linguagem, tentando torná-la fácil e clara. O Evangelho é a mensagem de Deus. Assim como o Evangelho foi a mensagem da igreja primitiva e da igreja através dos séculos sucessivos, assim ele é a minha mensagem. E isso me leva ao meu segundo ponto. Uma vez que o Evangelho é a mensagem de Deus para os homens e as mulheres, tem que ser um evangelho imutável. Isso é lógico, não é? Como diz o hino: o verbo de Deus encarnado, ó sabedoria do alto, ó verdade imutada e imutável. William Washington Rowe. Imutada, imutável. Por quê? Porque vem de Deus. Vocês veem como isso é relevante para a situação moderna. Posso dar a vocês razões adicionais para dizer que o evangelho é uma mensagem imutável. Esta era a mensagem que salvava pessoas no século I. Esta é a mensagem que salvou pessoas em todos os outros séculos. E visto que as pessoas não mudam, elas têm que ter a mesma mensagem neste século. A igreja veio a existir pela pregação da mensagem do Evangelho. Foram-lhe dadas a autoridade e a mensagem. Esta é a única mensagem, o único meio pelo qual podemos ser salvos. Pedro já havia dito isso a este povo de Jerusalém: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Essa não é matéria de discussão, é uma questão de fato. Vocês conhecem alguma coisa fora os evangelhos que pode salvar pessoas?
como todo o nosso progresso e com todo o aumento do nosso conhecimento, por que o mundo está como está? Não parece que estamos tendo muito sucesso na salvação da sociedade ou na salvação do mundo, parece? E não podemos salvar a nós mesmos. No século I, as pessoas eram vítimas da bebida, do sexo e das drogas, e ainda são. Não são mais capazes agora do que eram então de dominar esses vícios. Há unicamente uma força que pode realizar essa coisa impossível, o Evangelho, a mesma mensagem. Bem, uma característica dos homens e das mulheres é que eles estão sempre sujeitos a mudar os seus caprichos e as suas modas segundo o pensamento humano. Posso demonstrar isso assinalando a popularidade de diferentes tipos de ensino em diferentes épocas. No mundo antigo havia escolas de filósofos rivais, e de lá para cá sempre houve grandes oscilações na opinião acadêmica. Examine os últimos 100 a 150 anos. Até relativamente pouco tempo atrás, a perspectiva científica era puramente materialista. Não é mais assim. Hoje o materialismo caiu no ridículo. Temos agora uma física nova e completamente diferente, a astrofísica, ou qualquer que seja o nome que vocês lhe queiram dar. Quem já foi estudante viu como as ideias mudam. Os manuais de medicina que alguns de nós usamos há 30 ou 40 anos agora são inapelavelmente obsoletos. Na verdade, recentemente fiquei sabendo que um grupo de médicos que declararam solenemente que quem se formou como médico antes de 1945 não tem a mínima possibilidade de entender a medicina moderna. Houve tempo em que a única cura para toda e qualquer doença era a sangria, fazer sangrar o paciente. E então havia cirurgiões, barbeiros que sangravam todo mundo e, sem dúvida, mataram milhares. Hoje a visão é outra. Bem, alguns são bastante tolos para pensar que, uma vez que há mudança nas modas e no modo de pensar, todas as ideias devem mudar, a mensagem cristã inclusive. Mas se vocês começarem a perceber que aqui estamos interessados não no pensamento humano e sim no pensamento de Deus, então verão como é ridículo pensar que, de algum modo, a mensagem deve ser afetada pelas modas mutáveis. Deus não pode mudar. Deus é. E Deus é o que sempre foi. Nele não há princípio e não há fim. Ele é o eterno eu sou. E, portanto, quando ele fala, suas palavras só podem ser a verdade eterna e imutável. É muito importante entender que o Evangelho não depende da natureza humana mutável, porém, do Deus imutável. E é aí que muitos perdem o rumo hoje em dia. Seus lemas são: uma nova mensagem para esta era atômica, uma nova mensagem para esta era científica, para este mundo do pós-guerra. Contudo, isso é lixo. Como já vimos, os homens e as mulheres são sempre os mesmos. Suas necessidades são as mesmas, suas dificuldades não são maiores. As pessoas tinham problemas com o Evangelho logo no começo e continuam tendo. E o Evangelho continua sem ser afetado pelos cenários mutáveis do tempo, porque é a mensagem de Deus. Ide, disse o anjo, e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vocês nos dizem que não preguemos, disse Pedro, mas mais importa obedecer a Deus, que nos deu a mensagem, do que aos homens. Isso nos leva à próxima proposição, a qual é que o Evangelho é uma mensagem particular, uma mensagem especial. Todas as palavras desta vida. Não é algo vago e nebuloso. Não são apenas abstrações filosóficas ou efusões poéticas. Não são fantasias e imaginações, nem jogos de ideia, nem envolvimento numa busca da verdade. O Evangelho é uma mensagem definível. Não há nenhuma dificuldade em saber o que ela é. Naturalmente, estou bem consciente de que, quando eu digo que podemos saber em que consiste a mensagem do Evangelho, sou considerado como estando fora dos limites em todos os sentidos possíveis. A simples sugestão disso é anátema. A fé cristã é uma busca da verdade, sendo que essa busca é que é emocionante. Mas nunca existiria igreja se os primeiros cristãos tivessem adotado essa ideia. Buscar, pesquisar, é certo para os que passaram por Cambridge ou Oxford, ou os que estudaram filosofia e assim por diante. Eles podem explorar ideias e escrever livros uns para os outros. É maravilhoso e excitante, e os intelectuais vão atrás disso tudo. Todavia, pergunto eu, que vai ser do José, do João e do Francisco lá na rua?
Que é que eles sabem dessa busca da verdade, da realidade, das argumentações e disputas filosóficas inteligentes? Essas coisas não têm nada para dar a eles. Devemos encarar o fato de que as multidões estão fora da igreja neste país. Por quê? Não há nada de errado com a mensagem. Leio o Evangelho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Marcos 12, verso 37. E há alguma coisa errada com uma igreja que não atrai a multidão, o povo comum. O Evangelho é uma mensagem claramente definida. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Novo Testamento dá ênfase a isso em toda parte. Permite que eu lhes dê um ou dois exemplos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lembra-lhes o que lhes tinha pregado. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. 1 Coríntios 15, versos 1 a 5. E como temos visto, Paulo diz: Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. 1 Coríntios 15, versos 9 a 11. Noutras palavras, o Evangelho não é somente uma mensagem claramente definida, é a única mensagem pregada por todos os apóstolos. Paulo não pertenceu ao grupo que acompanhou nosso Senhor durante a sua vida na terra. Naquele tempo, ele era perseguidor, blasfemo e fariseu, confiante em sua justiça própria. Mas ele foi feito cativo no caminho de Damasco e foi comissionado, e foi esta a mensagem que lhe foi dada. Paulo diz: é a mesma mensagem. Eles sabem qual é, eu sei qual é. Não há confusão alguma, nenhuma incerteza com respeito a qual é a mensagem. Quão trágico é que os homens e as mulheres tropecem aqui, justo na abordagem do Evangelho. Com suas almas perdidas, eles estão em miserável condição. Não podem viver, não podem morrer, não têm nenhuma esperança de alegrar a tumba. Tudo por causa deste erro inicial de entendimento. Esta não é uma mensagem certa. Foi pregada dogmaticamente pelos apóstolos. E de lá para cá tem sido pregada dogmaticamente sempre que a igreja funciona de verdade como igreja. Mas agora eu quero dar mais um passo. Este evangelho não pode ser definido claramente, porém também se ele tem de ser claramente definido, e nós temos que diferenciar entre o evangelho e todos os falsos ensinos, inclusive qualquer ensino que falsamente se apresente como um evangelho. Paulo diz aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Como Paulo poderia ter escrito estas palavras se não lhe estivesse claro o que é o evangelho? Como você pode dizer que o ensino de outra pessoa é errado se você não sabe em que consiste o ensino verdadeiro? Se o evangelho fosse apenas um maravilhoso sentimento interior ou uma sensação maravilhosa resultante de esperanças, especulações e desejos, ou se fosse uma grande e emocionante busca da verdade, se o evangelho fosse isso, como você poderia dizer que um outro ensino é errôneo, que é outro evangelho? No entanto, Paulo vai mais adiante, diz ele: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versos 8 a 12. Paulo sabia o que era o evangelho, porque esse não era fruto da sua conjetura. Foi-lhe dito exatamente o que era, e lhe foi dada a ordem: ide.
livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Atos 26, verso 17. Portanto, Paulo não somente sabia o que pregava, mas também podia dizer que qualquer coisa que contradissesse o que pregava era errado. Posteriormente, ele escreveu a Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2, verso 8. E o seu evangelho, reitero, era o mesmo evangelho pregado por todos os outros apóstolos. Você não pode ver que estas coisas seguem-se por uma necessidade lógica? É o evangelho de Deus. Por conseguinte, é imutável e claramente definido. Daí, qualquer coisa que seja vaga, solta, incerta, qualquer coisa que esteja só desabrochando e tentando chegar à verdade, não é o evangelho. E visto que sabemos o que é o evangelho, podemos dizer que nenhuma outra coisa é o evangelho. Com o apóstolo João, podemos falar em anticristos. Podemos denunciar o erro e dizer que não é cristianismo. Mas eu quero salientar mais uma coisa. Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, disse o anjo. E agora eu quero destacar a palavra todas. O evangelho é compreensível e multifacetado. Todas as palavras desta vida. Nesta última semana eu li um artigo de um ilustre filósofo que é presbítero ou ancião em sua igreja. E nesse artigo ele ataca a fé ortodoxa. Ele ataca o evangelho que era pregado pelos apóstolos. Esse filósofo diz: estes ortodoxos, estes fundamentalistas, como ele lhe chama, falam sobre a ira de Deus e sobre a absoluta necessidade da morte do Filho de Deus. Eles têm seus cultos de celebração da ceia, pão partido, sangue vertido, e dizem que o Filho de Deus teve que sofrer o castigo dos pecados. Quão terrivelmente errado é isso, quão tragicamente errado. Esse tem sido o problema. O povo tem sido mantido debaixo desse tipo de legalismo durante todos os séculos. Mas agora estamos começando a enxergar além desse tipo de coisa e sabemos que tudo isso é errado. E é desta maneira que ele prova a sua acessão. Diz ele: onde você vê isso tudo na parábola do filho pródigo? Esse ensino fundamentalista é uma calúnia contra Deus. Deus é como o pai do filho pródigo. O rapaz que se iludira intutamente acorda para a percepção disso no país distante e então volta para casa e diz a seu pai: pai, sinto muito. Mas o pai não lhe diz: está bem que você sinta muito, porém não posso perdoá-lo pura e simplesmente. É preciso que se faça uma expiação. Algum tipo de sacrifício é necessário. Para que isso se acerte, é preciso satisfazer a lei. Não aconteceu nada disso. O pai abraçou seu filho. Na verdade, correu ao encontro dele, e antes que o rapaz dissesse coisa alguma, seu pai o estava beijando e cercando do seu amor. Essa é a mensagem cristã. Bem, esse é um argumento que se ouve com muita frequência. Não há nada de novo nele. Tenho ouvido e lido isso muitas e muitas vezes. Perde-nos que acreditemos que toda a mensagem do Evangelho resume-se na parábola do filho pródigo e que não é preciso acrescentar mais nada. Há outros que nos dizem que toda a mensagem do Evangelho é dada no Sermão do Monte. Nada da doutrina que vocês defendem ou do seu dogma, nada do seu ensino teológico sobre a expiação, etc. O cristianismo é um código ético, moral, que ensina as pessoas a viverem. Mas a ordem que o anjo deu a estes homens foi: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E quando Pedro começou a falar, falou sobre aquele que vós matastes, suspendendo-o no madeiro, e disse: Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5, versos 30 e 31. Não vamos considerar estas palavras em detalhe agora, mas neste ponto estou preocupado com uma atitude completamente errada para com o Evangelho, a incapacidade de compreender quão grande e compreensível ele é. Não pode resumir-se na parábola do filho pródigo. Aquele que proferiu a parábola do filho pródigo disse também: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Disse ele mais: se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, verso 24. E eu, quando for levantado da terra, referindo à sua morte, todos atrairei a mim. João 12, verso 32.
E ainda, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Vejam vocês que coisa monstruosa e trágica é insistir em que todo evangelho está na parábola do filho pródigo e em que qualquer ensino que nos esteja ali é falso. Não. Nós temos ordem de pregar todas as palavras desta vida. Significa que há um sentido em que o evangelho é simples, mas há também um sentido em que ele é a mensagem mais profunda que já veio a este mundo. Há um sentido em que eu e vocês, em nossa fraqueza, desvalimento e desesperança, simplesmente cremos. Todavia, não se deve parar aí. E para mim é uma das coisas mais maravilhosas quanto ao Evangelho é a sua abrangência, a sua amplitude, a sua grandeza, o fato de ter múltiplas facetas. O Evangelho é um grande corpo de verdade, um grande corpo de doutrina e uma grande teologia, uma maravilhosa teologia bíblica sistemática. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Hebreus 1, verso 1. Ele o fez por partes e porções, revelou isto, depois aquilo e assim continuou, esta grande e compreensível verdade, este corpus de verdade, esta maravilhosa verdade de Deus. Que é o Evangelho? É a mensagem geral da Bíblia, e é aí que o mundo tem perdido o rumo. O mundo não crê na Bíblia, porém confia no pensamento, na especulação e na teorização dos homens. Mas a Pedro e a João foram dadas todas as palavras desta vida. Esta é a mensagem que retrocede até a criação do mundo e dos seres humanos. Correndo o risco de ser mal compreendido, permitam-me dizer que muitos homens e mulheres inteligentes ficam fora do Evangelho porque às vezes os crentes verdadeiros falham, não apresentando corretamente a mensagem. O Evangelho não é tão somente um apelo para vir a Jesus. Termina aí, entretanto, não começa aí. Não é esse o começo e o fim da mensagem. Histórias piegas, emocionalismo. Seria isso? Não, não. Se vocês hão de apresentar todas as palavras desta vida, terão que começar fazendo perguntas. Que é o mundo? De onde veio? Que é o homem? Por que existe? Por que está aqui? Isso é parte integrante da mensagem. Começa com a criação toda, o cosmo todo. Todas as palavras desta vida, inclui o Velho Testamento como também o Novo. Sei que os modernos não gostam do Deus do Velho Testamento, gostam do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor cria no Velho Testamento. A tragédia em que nos encontramos é que os homens e as mulheres não contam com mais nenhuma autoridade a que possam recorrer. Faz parte da busca da verdade, dizer coisas ao acaso, a última coisa em que se pensou, digamos assim. Mas onde isso deixa você? Que é que você possui para basear o seu viver? Não, não. No princípio Deus. Gênesis 1, verso 1. Criação. E depois uma parte vital da pregação do Evangelho é a queda do homem. Isso faz parte de todas as palavras desta vida. Por que precisamos de salvação? Que é que há conosco? Por que estamos onde estamos? Pois bem, o Evangelho tem que tratar disso. E trata ele, nos diz porque as coisas são como elas são. Ele nos fala sobre o homem desobedecer, rebelar-se, cair e entrar em dificuldades. E depois ele ensina o juízo de Deus sobre isso. E nos diz que o mundo está como está, principalmente por causa do pecado humano e do juízo de Deus sobre esse pecado. Depois o Evangelho apresenta esta grande redenção. Oh, que dificuldade de pregar neste ponto, não é? Imagine dizer uma coisa como grande redenção no fim de um sermão. Meus diletos amigos, não quero somente horas, quero semanas, meses, anos. Quero a eternidade, grande redenção. Ouça algumas dessas frases ressonantes. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Sabem o que isso significa? Isso faz parte de todas as palavras desta vida, deste Evangelho, plenamente global e completo. Permita que eu lhes dê outra grande declaração desta grande redenção, e se isso não lhe faz bem nenhum, há algo de errado com a sua mente, para não falar do seu coração. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, verso 28. Os que são chamados. Você sabe alguma coisa sobre a doutrina do chamamento divino, da vocação divina? Esta vocação eficaz, da qual Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. E também em Romanos, Paulo prossegue e diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Romanos 8, versos 29 e 30. Que diremos, pois, a estas coisas? Pergunta Paulo, versículo 13. Minha resposta é gloriosa, maravilhosa, digna de Deus e somente dele, esta completa, ampla, gloriosa salvação. E a seguir, claro, ao juízo final, a volta do Filho de Deus a este mundo para julgá-lo com justiça e para pronunciar o veredito eterno para aqueles que tiverem crido nesta mensagem, bênção, bem-aventuranças, para aqueles que a tiverem rejeitado, perdição eterna fora da vida de Deus. Mas a mensagem do Evangelho não para no juízo. A restauração, todo o universo renovado, redimido, a grande regeneração, ocasião em que o Filho de Deus voltará do céu a este mundo e restaurará esta criação decaída à sua perfeição original e até aumentará a sua glória. Tudo isso é parte integrante do conteúdo de todas as palavras desta vida. E eu encerro com esta palavra. Tudo isso, cada parte, é essencial ao Evangelho. Eu e vocês não devemos selecionar, não devemos pegar o que nos agrada e rejeitar o que não nos agrada. Não nos cabe aprovar ou desaprovar parte alguma do Evangelho. Ele é totalmente Deus e, portanto, devemos crer nele e aceitá-lo como ele é. Eu sempre digo às pessoas que elas devem ler a Bíblia completa e procurar fazer isso ao menos uma vez por ano. Não leia apenas as suas passagens favoritas, não selecione, toda ela é a palavra de Deus. Leia toda, se não fizer, o risco será seu. E o pregador deve pregar todas as palavras desta vida, não escolhe, não seleciona. Paulo expressa isso maravilhosamente ao pregar aos cristãos de Tessalônica. Ele os leva a lembrar que os pregadores que querem agradar as pessoas omitem alguns ensinos por não serem populares. No entanto, Paulo afirma que ele não faz isso, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha e não buscamos glória dos homens. 1 Tessalonicenses 2, versos 4 a 6. O apóstolo nunca tentou adular os seus ouvintes, nunca procurou fazer rodeios e contar-lhes histórias patéticas, nunca lançou uma ou duas piadas para fazê-los rir e pô-los do seu lado. Nunca procurou fazer exibição. Ele fazia exatamente o oposto disso tudo. Ele pregava a verdade sem verniz, por desagradável que fosse para a natureza decaída. Contudo, hoje costumam subtrair parte do Evangelho. Não costumam? Dizem, não podemos mais crer nos primeiros capítulos de Gênesis. A ciência prova que eles não são verdadeiros. A verdade é que a ciência não prova isso, claro. Mas dizem, a evolução desaprova Gênesis. Mas que é evolução? Não passa de hipótese. Nunca foi provada e nunca será. Mas por que me preocupo com isso? Porque o Evangelho é uma unidade, um todo. E se você rejeitar alguma parte dele, terá dificuldade com todo o resto. É muito bom você dizer, penso que o homem evoluiu dos animais, porém continuo sendo cristão, continuo crente na doutrina da salvação. Mas como pode? Do que é que os homens e as mulheres precisam ser salvos? Por que precisam ser salvos? Acaso eles sempre foram perfeitos? Ocorreu a queda ou não? Se ocorreu, quantas pessoas caíram? Ora, o Evangelho é uma totalidade. E depois há pessoas que dizem que não têm a mínima possibilidade de aceitar o ensino da Bíblia sobre a ira de Deus. Mas Paulo diz aos Romanos, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, verso 18.
naturalmente, replicam: ele tinha que dizer isso. Ele era judeu e tinha sido educado como fariseu. Ele cria no Deus do Sinai, no Deus do Velho Testamento. Ele não conhecia o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Jesus. A parábola do filho pródigo prova que ira é coisa que não existe em Deus. Mas, se vocês tirarem a ira de Deus, por que o Filho de Deus morreu? Porque foi que ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém? Lucas 9,51. Porque ele disse que tinha que morrer? Porque ele fez com que estes apóstolos pregassem que a sua morte era essencial? Tenha cuidado. Digo de novo que, se vocês subtraírem alguma coisa deste evangelho em qualquer ponto, sempre estarão em dificuldade porque a mensagem não mais será coerente. Permita que eu acrescente isto. No outro lado, vocês devem pregar todas as palavras desta vida. Vocês não lhes tiram nada, porém também não lhe acrescentem nada. Está tudo ali. Foi tudo dado a estes primeiros apóstolos. A Igreja Católica Romana alega que tem feito descoberta desde o tempo dos apóstolos. Ela alega, na verdade, que novas verdades lhe foram reveladas. Todavia, há somente uma resposta a isso. E tratemos de entender isso claramente nestes dias em que os homens e as mulheres pensam tão levianamente sobre estas questões. Judas diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada e para sempre dada aos santos. Judas, versículo 3. Foi tudo dado a estes primeiros apóstolos, e nunca houve e nunca haverá nenhum acréscimo a isso. Maria não é corredentora. Não precisamos da ajuda dos santos que estão na glória. Não precisamos mais ser completamente dependentes das ministrações dos sacerdotes. Você não é salvo por ser batizado. Você não é salvo por participar da ceia do Senhor ou pela absolvição pronunciada por um sacerdote. A prova a que a igreja primitiva submetia qualquer livro apresentado para inclusão no cano do Novo Testamento era a prova da apostolicidade. Se uma carta ou um livro não pudesse ser rastreado até os apóstolos, não era incluído. A mensagem que salvava os primeiros cristãos é a única mensagem que pode salvar quem quer que seja, e cada parte é essencial no mosaico perfeito do plano divino de redenção. Nós pregamos todas as palavras desta vida por causa da glória do conjunto total. Paulo, no capítulo 3 da sua Epístola aos Efésios, refere-se ao Evangelho como a multiforme sabedoria de Deus, versículo 10. Essa é a mensagem. O mundo em pecado e em vergonha, o fracasso da civilização, o problema dos homens e das mulheres em sua necessidade de livramento, parece não haver esperança, nada se pode fazer. Mas eis aqui vem a multiforme, a variegada sabedoria de Deus. É quão gloriosa é vista em sua completude na face de Jesus Cristo. É por isso que eu tremo ante o pensamento de deixar alguma coisa fora. É por isso que eu sempre tento dar a vocês o evangelho completo. Está tudo em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, verso 3. E todo o poder de Deus e tudo. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem. Todas as palavras desta vida. Você as conhece? Você crê nelas? Você se regozija nelas? Queira Deus livrar-vos da escravidão, dos grilhões do pensamento moderno e do moderno conhecimento, que estão cegando a humanidade para a multiforme, compreensiva e totalmente inclusiva sabedoria de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.